A creepypasta de hoje se chama O Diário de Maria e eu tenho que confessar pra vocês que enquanto eu estava fazendo o roteiro, eu fiquei com medinho, tá? Fiquei com medinho, comecei a me sentir observada. Tinha algumas partes que eu fiquei tão apreensiva que eu comecei a ficar arrepiada. Sabe quando você tá tão imerso assim num filme de terror ou num livro de terror e aí você começa a se sentir observado, parece que você tá dentro da história? Eu tive essa sensação. Aqui é uma história bem interessante, tá? A gente acompanha a Maria e as amigas dela e elas pretendiam fazer uma viagem e o que era pra ser uma coisa incrível, acabou se tornando o pior pesadelo da vida delas. E assim, o jeito como isso acontece é muito sinistro. E pelo que eu pesquisei, essa creepypasta, ela é brasileira, tá? Eu achei muito interessante, porque é muito difícil a gente ver creepypasta brasileira, sinceramente. A maioria que a gente tem aí é gringa, né? Eu, pelo menos até o momento, só conheço essa como creepypasta nacional. E só avisando que esse vídeo não terá parte 2, então vai ser a creepypasta inteira na íntegra. Enfim, eu não quero dar muitos spoilers aqui, eu quero deixar vocês curiosos. Oi, eu sou a Nath e vamos logo pro vídeo de hoje. Olá, meu nome é Maria e eu tô aqui agora com as minhas amigas Renata, Lívia e Sara no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A gente tá se preparando para embarcar para Nova Orleans, nos Estados Unidos. Eu resolvi iniciar esse diário e registrar tudo que a gente vai vivenciar nessa viagem. E eu vou mandar os relatos dos nossos dias pro blog daqui, já que Nova Orleans é considerada uma cidade assombrada. Nossa viagem já começou com algo sinistro. Renata sonhou ontem que o avião cairia no mar ao cruzar o Caribe. Bom, eu não acredito em premonição e eu não vou deixar de viajar por causa de um sonho bobo. Ainda estamos tentando acalmar a Renata, já que ela está grogue por causa de remédios calmantes. Bom, estão chamando nosso voo. Eu preciso ir. Amanhã eu ou alguma das meninas contará como foi a nossa chegada. Beijinhos. Assim, um leve adendo aqui, e já começou assim com essa notícia bombástica, né? A amiga teve um sonho que o avião ia cair. Eu, sinceramente, não ia arriscar, sabe? Eu assisti Premonição, eu não sei vocês, e a gente sabe o que acontece quando você não acredita em alguém que tem um sonho, assim, premonitório, sabe? Eu não ia, simplesmente não ia. Ai, mas isso é só um sonho. Como é que eu vou saber que é só um sonho? Não dá pra saber, eu prefiro não arriscar. A próxima entrada já é em Nova Orleans, no dia 3 de março, por volta das 2 da tarde. E ela diz que, apesar da Renata ter se debatido a noite inteira sonhando que o avião ainda ia cair, elas chegaram em Nova Orleans bem. Elas ficaram numa casa que ficava na Coliseum Street, que era uma casa que ficava a 2 quadras do cemitério Lafayette. Inclusive, uma curiosidade, esse cemitério realmente existe, e lá foram feitas algumas cenas de entrevista com vampiro, e pelo que eu pesquisei, parece que outros filmes também têm algumas cenas nesse cemitério. Enfim, é um cemitério famoso e o pessoal costuma fazer turismo por lá, tem umas coisas bem interessantes. Enfim, aí a Maria conta que elas pretendiam visitar esse tal cemitério no dia seguinte, e ela conta que a Sara, né, uma das amigas dela, não curtiu muito a ideia, mas como a maioria delas votaram que sim, elas iriam fazer esse tour por lá, ela acabou perdendo, né? E a Maria, no final das contas, admite que ela também tinha um pouco de medo de visitar esse cemitério, mas a curiosidade dela era ainda maior. E por falar em medo, aconteceu algo muito estranho hoje. Estava colocando minhas roupas no armário e encontrei um pequeno boneco de palha, como um espantalho, de roupa preta e a cabeça toda queimada. Eu sei que Nova Orleans é uma cidade famosa pela prática de voodoo, mas isso tá com cara de que foi esquecido por algum turista. Enrolei o boneco em um pano velho e o deixei na parte superior do armário, longe das minhas roupas. Antes de eu ir embora, eu coloco ele no lugar. Quem sabe algum dia o turista volta e pega o seu souvenir. Estou tentando me manter acordada, mas tá difícil. Vamos dar uma volta pelo bairro e comer alguma comida típica. Beijinhos. A Maria volta pra dizer que por volta das 19 horas no mesmo dia, uma coisa meio estranha aconteceu com elas. Elas foram num restaurante ali a poucas quadras da casa e, assim, elas comeram um lanche ali, né, hambúrguer, batata frita, refrigerante, enfim, isso não é comida típica como ela falou que seria, mas tudo bem. Aí, né, ela pergunta pra atendente se o restaurante poderia entregar aonde elas estavam hospedadas. E a balconista fala que sim, que dá pra entregar, mas só se elas morarem ali na região, sabe, bem perto. E aí elas falaram que elas estavam hospedadas na Coliseum Street, mas elas não lembravam direito qual era o número, então elas avisaram que era uma casa com um vitral que tinha uma santa e um menino do lado. E nesse exato momento, a atendente simplesmente ficou branca, assim, completamente pálida, e aí ela falou:
eu não vou entregar nada pra vocês ali. E vocês têm que sair daquela casa imediatamente. E aí a balconista fala que é pra elas irem embora do restaurante dela. E aí ela ainda fala pras meninas que, se elas quiserem, ela pode contar a história daquela casa, mas elas teriam que voltar no dia seguinte. E a Maria, na maior inocência dela, achou que aquilo ali era só uma história pra assustar a turista. E ela achou aquilo muito engraçado e muito temático, divertido. Maria, tá em tempo ainda de salvar a vida de vocês, sabe? Tem tempo ainda de, não acontecer algo ruim. Essa história da atendente do restaurante deixou as meninas assustadas. Sara e Lívia passaram a noite toda em claro na frente da TV com medo de deixar a casa na escuridão e a Renata se dopou de remédios pra dormir. Ficou falando algumas coisas durante a noite, mas eu não consegui entender. Eu dormi que nem uma criança. Eu consegui convencer as meninas de não voltar lá no restaurante hoje. É perda de tempo. Hoje a gente vai fazer um passeio pelo centro da cidade, passar o dia fora e à noite a gente vai curtir um blues em algum bar. Vamos aproveitar e já vamos agendar outros passeios para os dias seguintes. Eu sei que existe um tour fantasma e uma visita nas áreas históricas, mas hoje quando acordei eu fiquei muito chateada. Alguém pegou aquele boneco de palha que eu havia guardado no fundo do armário, desembrulhou e colocou sobre as minhas roupas. Isso manchou a camiseta que eu gostaria de sair hoje. Agora tem uma marca de cruz queimada na região da nuca. Mas tudo bem. Se eu sair com o cabelo solto, nem vai dar pra ver. Perguntei pra todas as meninas e nenhuma delas assumiu. Renata disse que nem sabia desse boneco no meu guarda-roupa. Eu ainda descubro quem foi. Sara está ficando assustada com todas essas coisas que andam acontecendo. Pra mim, ela tá só sugestionada e fica achando coisas sobrenaturais em cada coisa diferente que acontece. Daqui a pouco, ela vai falar que o copo sujo em cima da pia é obra de fantasma. Bom, eu preciso ir. As meninas já chamaram um táxi. Depois eu conto como foi nosso dia. Beijos. Tomar um cafezinho depois dessa. É difícil, né? Todos os sinais aqui estão claros pra mim e a menina não quer ver. Eu tô vendo já, a menina não quer ver. A Maria é daqueles personagens do filme de terror que eles não acreditam em nada, mesmo quando a coisa tá acontecendo na frente deles, e aí eles são deixados por último, porque é sempre a pior punição. A próxima entrada é do dia 5 de março, e quem escreve aqui é a Sara, e ela conta que decidiu escrever porque ela sabia que a Maria não ia contar tudo o que realmente aconteceu. Ela conta que naquela noite elas decidiram ir num bar onde tinha uma placa dizendo que aconteceria um show de blues ao vivo. E até então tudo normal, tá? Elas entraram, curtiram, a Renata bebeu um pouquinho mais além da conta, acabou ficando com um menino ali que ela gostou, achou interessante, e aí o músico puxou ali pra tocar uma música do Robert Johnson. E a Sara conta que ela já ficou arrepiada. O Robert Johnson, pra quem não sabe, ele é o pai do blues, e assim, ele protagonizou e praticamente deu vida e criação à lenda de que todo artista, para fazer sucesso, faz um pacto com o diabo, e ele também protagonizou o início do Clube dos 27. No meio de uma música chamada Hell Round On My Trio, Maria começou a passar mal. Transpirava muito e os seus olhos ficaram avermelhados. Ela arranhava a mesa de madeira com tanta força que rastros de sangue da sua unha ficaram gravados na madeira. Ela dava socos na própria nuca e gritava: "Tira ele daqui!" Quando Maria caiu da cadeira, o músico parou de tocar. Nesse momento, Maria voltou ao normal. Ela não se lembrava de nada e a gente resolveu ir para casa. No caminho para casa, ela disse que só tinha se sentido mal e que caiu da cadeira. Ela acha que foi o drink que ela tomou, porque ela não se lembra de arranhar a mesa e nem de gritar durante o show. Ficamos muito assustadas com isso. Eu tenho a sensação de que mais coisas estranhas estão para acontecer. Tá vendo só? O capeta, ele já tá colocando as garras dele pra fora. E ao invés delas irem embora, não, elas ficam e dão mais entretenimento pra gente. Mas enfim, a próxima entrada, quem escreve é a Maria, e ela tá super indignada que a Sara expôs ali a verdade pra gente, e ela continua não acreditando em absolutamente nada. Enfim, ela disse que o dia seguinte delas foi bem agitado, elas fizeram alguns tours ali, e inclusive esse tour passava assim na frente de uma casa que se chamava a Casa de Julie, que foi uma mulher ali que ela faleceu de frio, tentando provar que ela amava uma pessoa, e algo muito bizarro aconteceu. Renata, que ainda estava de ressaca por conta da noite anterior, disse que estava vendo a moça no telhado. Os guias disseram que podia ser algum gato, sombra ou nuvem, mas ela disse que uma moça de cabelos negros, pele branca e completamente nua fazia gestos para ela. Gestos como se a estivesse ameaçando. Renata nos largou no meio do tour e voltou correndo para pegar um táxi para casa.
E quando chegamos em casa, encontramos Renata encolhida no canto da sala, tremendo, toda molhada, dizendo que Julie estava na casa. Tentamos acalmá-la, mas ela não quis. Notamos que ela já tinha tomado remédios para se acalmar, então devia ser alguma alucinação. Fomos dormir todas assustadas, até que, pela manhã, Lívia nos acordou gritando. Renata estava tentando contra a própria vida com uma toalha. Conseguimos impedi-la e resolvemos levá-la para o hospital. Desculpa não ter escrito antes, é que esses 2 dias foram muito tumultuados. Estamos no hospital aguardando o diagnóstico da Renata e assim que tiver novidades, eu ou alguma das meninas volta e manda pra vocês. No mínimo estranho, né? Mas nem começou. A próxima entrada é do dia 7 de março, por volta das 10 da manhã. A Maria disse que depois de 2 dias a Renata recebeu alta do hospital e elas voltaram pra casa por volta das 11h30 da noite e a Renata tava assim dopada de remédio e o diagnóstico dela foi que ela tinha tido uma crise de estresse. Eu não sei que médico liberaria uma pessoa depois de tentar contra a própria vida sob a desculpa de que é só uma crise de estresse, mas esse médico fez isso. Enfim, até então, tudo parecia calmo, elas foram tentar descansar. Eu, sinceramente, não ia pregar o meu olho, tá? Nessa situação. Na verdade, eu nem estaria nessa situação porque eu não sou trouxa, eu teria desistido lá no início. Mas, enfim, elas foram tentar dormir, até que na madrugada, a Maria começou a ouvir um barulho assim de alguém andando. E quando ela foi ver, era a Renata. A Sara e a Lívia também escutaram esse barulho e foram ver o que era. E quando todas viram, a Renata estava assim meio sonâmbula e a Maria conta que ela estava usando aquela camiseta que estava marcada com uma cruz na nuca e aí ela foi até o guarda-roupa da Maria para pegar aquele boneco voodoo. Então, com o bonequinho na mão, ela volta para a sala. Com o boneco na mão esquerda, ela fazia gestos circulares em sua nuca e com a mão direita começou a escrever algo na parede. A gente não conseguia ler o que ela escrevia, pois estava muito escuro. Quando ela terminou, Renata caiu no chão como se estivesse completamente desmaiada. Levamos ela ao meu quarto e ficamos de olho nela. E ela dormiu a noite inteira. Hoje pela manhã resolvi ver o que ela havia escrito na parede. Além de um desenho parecido com um boneco de palha, ela escreveu o seguinte: sua vida é sugada pela energia dos fracos e os fracos temem por sua vida. Não haverá piedade. A gente ficou muito assustada. Queremos sair daqui, mas está chovendo demais. Apesar de tudo que aconteceu, eu não quero acreditar em algo sobrenatural. Eu ainda acho que Renata vai melhorar e amanhã a gente vai continuar nossa viagem. Desculpa por não escrever nada ontem. Foi um dia tão corrido, ficamos fora o dia todo à procura de outra casa para morar, já que ainda ficaremos aqui nos Estados Unidos pelo menos por mais uns 20 dias. Mas foi em vão. Hotéis são muito caros e as casas que procuramos estavam ocupadas. E 2 delas que estavam disponíveis não queriam nos alugar porque já estamos na outra casa estranha. A gente ainda tá tentando se recuperar do surto da Renata. Ela tá bem agora. Colocamos um guarda-roupa na parede onde ela havia escrito todas aquelas coisas e a gente não contou pra ela o que aconteceu. Ela não precisa de mais problemas. Hoje pela manhã resolvemos procurar a balconista do restaurante que fomos pra conversar sobre a casa, mas ela não apareceu pra trabalhar, nem ontem e nem hoje. Eu tô com um mau pressentimento sobre isso. Gente, 20 dias nos Estados Unidos. Elas não sabem o que é carteira de trabalho. Bom, como vocês puderam perceber, ela ficou uns dias ali sem conseguir atualizar o diário dela, então a próxima entrada é só no dia 12, e ela conta que esses dias foram muito agitados. Na quinta-feira, dia 10, elas resolveram voltar naquele restaurante para poder procurar a balconista e perguntar qual era daquela casa e o que estava acontecendo. Só que o restaurante estava fechado, o que era estranho porque já era hora do almoço. Mas, por sorte, havia um segurança que informou para as meninas que os outros funcionários estavam no enterro da balconista, porque alguém havia assassinado ela na frente do cemitério, ela foi estrangulada. Eu achei isso aqui uma vibe assim muito coração satânico, sabe? Porque toda vez que elas estão para descobrir alguma coisa que é muito importante, muito relevante para a história, acontece uma tragédia assim macabra. Inclusive esse filme é muito bom e eu recomendo, tá? Mas enfim, voltando, elas decidem ir no enterro, né, por respeito à balconista e para quem sabe ali conseguir mais informações. Isso aí é no mínimo sem noção. Você não vai no enterro das pessoas pra ficar perguntando sobre o que aconteceu, mas ok, né? Quando chegamos lá, estavam a poucos minutos de colocar o caixão no mausoléu. Nesse instante, Renata me puxou de canto e disse que estava ouvindo a voz da balconista. Ela me disse que sabe quem a matou e quer que a Renata ajude a localizar a pessoa.
Logo que acabou o enterro, conversamos com o dono do estabelecimento e ele disse que de uns dias pra cá a moça estava tendo uns surtos estranhos e acha que ela estava usando entorpecentes e acabou sendo morta por dívida dessas coisas. Eu não acredito muito. Acho que hoje acredito muito mais na Renata do que no dono do restaurante. Na sexta-feira à noite acordei com um grito da Lívia. Corri até o quarto e vi a Renata em pé ao lado da cama, com a mesma fisionomia assustadora de antes. Ela tremia e arranhava a parede. Até que uma hora ela saiu correndo pela casa e começou a bater no guarda-roupa que colocamos na frente das frases que ela escreveu na parede. A gente tentou segurar. Ela me deu um tapa muito forte e agarrou Lívia pelo pescoço. Quase tirou a vida dela. Se não fosse a Sara batendo nela com uma vassoura, resolvemos amarrar a Renata até que ela voltasse ao normal. Tudo ia bem, até que nessa madrugada a Renata começou a falar com uma voz grossa e estranha. Disse que todas nós iríamos morrer e que iríamos arder no inferno por toda a eternidade. Estamos muito assustadas. Renata ainda tá amarrada. Pela manhã eu devo procurar um padre ou alguém que possa tirar isso dela. Eu não sei mais o que fazer. Renata desapareceu. Vamos procurar por ela. Depois de 2 dias completamente desesperadas, finalmente encontramos a Renata, mas ela não tá nada bem. Ela tá magra e desidratada. Foi levada às pressas ao hospital. De acordo com os médicos, ela deve sair logo de lá. A gente ainda tá relutante em ligar para os nossos pais. O mais estranho foi onde a polícia encontrou Renata. No cemitério, deitada ao lado do túmulo da garçonete. Eu não vejo a hora de ir embora daqui. O que era pra ser uma viagem feliz agora virou um cosplay do Exorcista, né? Sabe o que eu acho cômico? Que a Maria, no início, ela tava tirando sarro assim. Ai, o sobrenatural não existe. Não existe. E agora ela tá afim até de ir atrás de um padre pra poder exorcizar a menina. Isso aqui é cômico, isso aqui é absoluto cinema, entendeu? A entrada seguinte é do dia 22 de março e a Maria conta que assim... Até então, tava tudo ok, normal, a Renata voltou pra casa, o que na minha opinião continua sendo uma decisão muito idiota por parte dos médicos dessa creepypasta, mas tudo bem. Enfim, ela volta pra casa e o médico recomenda que ela fique em repouso. E as meninas ficam em repouso com ela, né, até ela se estabilizar e tudo mais. E aí elas decidem ter uma conversa, assim, muito séria de que elas iriam se livrar do que elas achavam que estava causando os problemas. Que no caso era aquele boneco de palha e a camiseta com a cruz marcada na nuca. E aí, quando elas vão procurar, cadê os objetos, né? Eles desapareceram. Isso é um mau sinal. E assim, quem é fã de filme de terror sabe que às vezes não interessa se você jogou o tal objeto amaldiçoado no lixo. Porque, às vezes, o assombrado é justamente você. Então, a coisa vai te seguir até se você for pro outro lado do oceano. A próxima entrada no diário é do dia 26 de março. E, inesperadamente, as meninas recebem a visita do dono do restaurante. Ele pede para que elas vão até o restaurante com ele. E, no meio do caminho, ele conta que, enquanto ele estava limpando ali, ele encontrou uma caixa pequena e dentro tinha uma vela, uma santa sem cabeça e uma carta. E quando ele leu a carta, ele percebeu que era para as meninas, então ele resolveu entregar para elas lerem. Meninas, acho que vocês precisam de ajuda urgente. Tenho certeza que isso que tá acontecendo é por causa da casa que vocês estão passando essa temporada. Mas agora é tarde. Mesmo que vocês saiam daí, a maldição vai persegui-las para onde forem. Procurem o Sr. Lewis, ele tá na 620 Decker Street. Ele vai dizer a vocês o que fazer. Sua vida é sugada pela energia dos fracos e os fracos temem por sua vida. Não haverá piedade. Ao ler essa última frase, eu fiquei chocada. Como ela sabia disso e que maldição é essa? Bom, a gente vai procurar o Sr. Lewis. Passamos pelo endereço escrito na carta. Lá é o Museu Histórico de Voodoo de Nova Orleans. Procuramos o Sr. Lewis, mas ele tá de férias, volta daqui uma semana. Retornaremos aqui em breve. A gente ligou pro museu, mas não deixaram a gente falar com o Sr. Lewis. Pelo que parece, ele é segurança do museu e só tá por lá à noite. Estão criando problemas para que a gente possa encontrá-lo. Não demos detalhes da nossa conversa. Voltaremos aqui amanhã. A próxima entrada é do dia 7 de abril, por volta das 9 da manhã. E a Maria conta que ela e as meninas decidiram sair na madrugada. Coragem andar na rua da madrugada, tá? E elas foram até o museu e por volta das 3 da manhã elas conseguiram encontrar o Sr. Lewis. E aí elas começaram a contar tudo o que aconteceu e mostraram também a carta que a balconista tinha escrito para elas. E o Lewis já sabia do que estava rolando ali e ele disse que estava disposto a contar a história dele desde que elas estivessem
estivessem preparadas para ouvir. E felizmente elas estavam. Ele começou a falar. Meu nome verdadeiro não é Louis. Eu me chamo Nicholas Chiseler. Nasci em 1812. Eu sou filho de uma mulher que vocês devem conhecer pelo seu nome mais popular, Julie. Sim, a mulher que aparece no French Quarter e que morreu de frio no telhado da sua casa. Quando minha mãe morreu, eu tinha apenas 3 anos. Meu pai decidiu partir para a Europa e me abandonou em um abrigo. Fiquei lá por muitos e muitos anos, e quando saí, eu queria obter mais respostas sobre minha família. Comecei a praticar voodoo. Queria me comunicar com os mortos, queria falar com a minha mãe. E quando eu completei 30 anos, eu coloquei meu plano em prática. Fui até a casa onde ela morreu e busquei por respostas. Preparei todo o ritual e minha mãe apareceu para mim. Disse que eu devia fazer um pequeno ritual para ela. Eu devia pegar um boneco de palha, vesti-lo de preto e queimar toda a sua cabeça. Fiz isso com todo o material que eu tinha, e algo estranho aconteceu. Minha mãe começou a chorar. Disse que eu havia libertado ela. Ela queria esperar meu pai em casa. Disse que ficaria naquela casa até que meu pai voltasse. E eu falei que ele desapareceu há anos e que ele não ia voltar mais, mas ela continuou repetindo isso. E ela disse uma outra frase que me acompanharia pelo resto da minha vida. Você será testemunha quando seu pai voltar. Você só morrerá quando ele estiver em meus braços. Saí de lá assustado. Desde esse dia, o fantasma da minha mãe assombra aquela casa. Nunca contei isso a ninguém. Ficamos pasmas com o relato do pobre homem. Ser condenado a viver pela eternidade esperando seu pai, que já havia morrido há anos. Estava quase amanhecendo quando ele terminou de contar a história. Ele pediu que voltássemos amanhã para que a gente pudesse ajudá-lo. Estamos muito ansiosos por esse dia. Estamos há dias tentando encontrar o Sr. Louis, mas ele não tem ido trabalhar. Continuaremos tentando. Gente, eu confesso que no início eu fiquei com um pouco de dó do Louis, mas assim, imagina, né, você ser condenado pela sua própria mãe a esperar o seu pai que foi comprar cigarro na Europa. Ou seja, né, você vai ficar vivo aí até tudo acabar. A próxima entrada é do dia 16 de abril, e aí elas finalmente conseguiram encontrar o Sr. Louis, e o Louis até pede desculpa pra elas, falando que nesses últimos dias ele ficou muito doente, tipo assim, realmente bizarramente doente, era como se alguém estivesse tentando impedir ele de ir ver as meninas, e aí ele conta, né, que ele sabia exatamente pelo que as meninas estavam passando, e aí ele confessa que depois daquela noite que ele fez aquele ritual pra mãe dele, ele voltou pra casa, e na época ele morava na mesma casa onde as meninas estão hospedadas. E aí, do nada, assim, apareceu um espírito de uma mulher muito linda, muito jovem, e pediu ajuda pra ele. E aí, ele fez um ritual com esse espírito, ou seja, né, ele cometeu um erro de novato no ocultismo. E esse espírito enganou ele e abriu um portal bizarro naquela casa. Então, tudo quanto é tipo de espírito ruim ficou ali preso. E aí ele conta que o lugar onde ele praticou esse ritual foi justamente no quarto da Renata, e ali ficou cheio de símbolos. Nesse momento, tudo fazia sentido. O quarto que ele fez o ritual era justamente o quarto da Renata. E ela dormiu exatamente sobre aqueles símbolos. Mas depois ele disse algo que me deixou muito mais assustada ainda. O espírito que se apodera do corpo elege suas vítimas por pequenas marcas. Repare se alguém ou algum objeto foi marcado em forma de cruz. Estou apavorada. Eu usei a camiseta com a marca de cruz. Agora, eu quero que vocês façam algo para que eu possa ajudá-las. Voltem aqui na sexta-feira de Páscoa, dia 22, e tragam um boneco de palha. Com ele, eu posso tentar reverter a maldição. Todas começamos a chorar. Sabíamos que estávamos mexendo com coisas graves. Decidimos que vamos pegar o boneco e tentar sair de casa. Eu não quero mais voltar para aquele lugar. Temos quase uma semana para esperar. Eu não aguento mais de ansiedade. Espero que dê tudo certo. Tivemos que voltar para casa. Não existem mais vagas nos hotéis e as pessoas do bairro não querem nos hospedar. Durante esses 2 dias, nada de estranho aconteceu. Tenho rezado todos os dias e pedindo para que nada aconteça com a gente, mas eu tô com mau pressentimento. Eu também tô com mau pressentimento, Maria. A próxima entrada é do dia 24 de abril, por volta das 10 horas da noite. A Maria conta que algo horrível tinha acontecido no encontro com o Louis e depois dele também. Primeiro, elas tinham que encontrar o Louis no museu por volta das 10 horas da noite. E quando elas estavam prontas para sair, elas notaram que a Lívia simplesmente desapareceu. E elas
elas procuraram, assim, muito pela garota e nada da Lívia. Até que no final das contas, elas decidiram que elas precisavam ir pro ritual de qualquer forma. Então, foi decidido que Maria e Renata iam no encontro com o Luiz e a Sara ia ficar lá procurando a Lívia. Elas chegaram no museu por volta das 11 e o ritual começou lá para as 11h45. E aí, a tragédia aconteceu. Estávamos em uma sala oval cheia de elementos de voodoo, como roupas e adereços. O Sr. Luiz pegou um colar de ossos e colocou no pescoço. Sentou-se no meio da sala e pediu o boneco de palha que havíamos trazido. Ele acendeu um fósforo e queimou a parte da cabeça do boneco. Entoou alguns cânticos indecifráveis e, de repente, a fumaça que era preta começou a ficar vermelha. Ele nos tranquilizou e disse que aquilo era um bom sinal. 15 minutos depois, ele disse que havia terminado. O espírito não estava mais na casa. Ele conseguiu libertar o espírito da sua mãe, que estava presa e que fazia mal às pessoas. De repente, a sua fisionomia mudou. Seus olhos ficaram amarelos e saíam coisas da sua boca como se fossem vermes. Ele ficou parado, com o corpo imóvel e de pé na casa. Seus olhos começaram a sangrar. Seus gritos ecoavam por todo o museu. Não sei se foi uma alucinação, mas eu tenho certeza que eu ouvi gargalhadas durante esse acontecimento. Em uma fração de segundos, aquele homem grande e forte foi jogado contra a parede. Havia mais alguém lá naquele lugar. Ele apenas gritava: "Finalmente, mãe, finalmente!" Tentamos sair correndo, mas antes de chegarmos à porta, o corpo do homem foi arremessado contra ela, impedindo a nossa passagem. A gente ficou muito assustada e, de repente, um silêncio. Alguns segundos se passaram e achamos que o Sr. Luiz estava morto. Subitamente, ele começa a se debater, tentando arrancar a sua camisa e gritando: "Está queimando! Tira isso de mim!" Ao arrancarmos sua camisa, estava escrito em seu corpo, como se alguém com uma barra de ferro passasse pelo corpo do pobre homem. As marcas da carne queimada tinham uns dizeres em inglês: "Maria, volte para casa." Começamos a gritar, até que ele me pegou pelo braço e disse: "Obrigada por me libertar, mas a sua amiga corre perigo." Quando seu corpo caiu sem vida pela sala, conseguimos abrir a porta e correr para casa. Tínhamos que pegar a Sara e procurar a Lívia, que ainda devia estar desaparecida e correndo perigo, como ele disse. Entramos em casa correndo e me deparei com a cena mais assustadora da minha vida. Sara estava deitada no chão, toda ensanguentada, com marcas de unha por toda a sua cara e com uma das orelhas arrancadas. Foi horrível. Renata desmaiou. Eu corri para ver se ajudava a Sara, mas era tarde demais. Ela já estava sem vida. Enquanto eu estava ajoelhada no chão tentando ajudá-la, eu ouvi passos. Pensei que fosse Renata, mas na verdade era Lívia, com uma fisionomia demoníaca e as mãos e a boca ensanguentadas. Antes de desmaiar também, ela falou com uma voz demoníaca: "Sua vida é sugada pela energia dos fracos, e os fracos temem por sua vida. Não haverá piedade." Saí correndo da casa. Passei a noite fora. Renata me encontrou na rua e voltamos para casa. O corpo de Sara não estava mais lá e Lívia desapareceu novamente. Faz dias que não temos notícias delas. Estamos com muito medo. Eu não sei nem o que dizer, né? Vamos começar pelo Luiz. Assim, pra uma pessoa que tá viva desde 1800, é esperado que ele fosse tentar, sabe, salvar a própria vida dele. Porque imagina você ficar vivo de 1800 até agora, deve ser um saco. Enfim, eu acho que as meninas já deviam esperar que ele fosse tentar sacanear elas, sabe? E pensando que o pessoal ali da vizinhança já sabia da história daquela casa, eu acho que muitos turistas que foram pra lá acabaram sendo enganados pelo Luiz e provavelmente o ritual acabou dando errado de alguma forma, assim, todas as vezes, sabe? E infelizmente com a Maria e com as amigas dela acabou dando certo pra ele, no caso, né? A próxima entrada é do dia 1 de março, por volta das 8 horas da noite, e ainda em Nova Orleans. Eu acho engraçado, né, que o que era pra ser uma viagem de 20 dias acabou, assim, elas praticamente estão morando nos Estados Unidos. As meninas são milionárias, não sabem o que é carteira de trabalho. E a Maria conta que apesar de tudo que elas passaram durante aquela noite, as coisas começaram a se acalmar e ela e a Maria estavam no hotel. Elas ainda estavam morrendo de medo. E assim, por coincidência, esse hotel ficava a 2 quadras da casa da Julie, a mãe do Luiz. E assim, a dúvida que não quer calar é:
Será que o ritual realmente deu certo e a mãe do Louis realmente foi embora? Aliás, será que era a mãe do Louis alguma vez? Fica aí a dúvida. Meu Deus, estamos há dias tentando ligar para as nossas famílias e ninguém nos atende. Agora há pouco eu tentei ligar para a casa dos meus pais. Chamou por diversas vezes e quando atendeu, uma voz macabra disse no telefone: Estão todos mortos. Eu joguei o telefone no chão e pedi para Renata tentar ligar para os seus pais. A mesma situação. Quando ela ouviu a voz no telefone, começou a tremer e chorar. Eu não sei mais o que a gente vai fazer. A gente tem que ir embora daqui. A próxima entrada é do dia 15 de maio por volta das 6 horas da tarde. E aí a Maria e a Renata decidem que elas têm que voltar ali pra casa, né, depois de uma semana pra buscar as roupas dela. A Renata fica com tanto medo que ela fica pro lado de fora, enquanto a Maria entra, pega umas roupas dela e pega a mala da Renata. Ainda tinha ficado algumas coisas delas lá naquela casa, então elas tinham que voltar ali de qualquer maneira e em qualquer outro momento. Enfim, elas voltam ali pro hotel onde elas estavam hospedadas e um pouco antes elas param na frente da casa da Julie e tiram uma foto. E o resultado disso é simplesmente macabro. Perceba que o que quer que tenha sido pego pela foto parece estar olhando diretamente para a câmera. É quase como se essa coisa estivesse olhando pra gente. Talvez a Julie não tenha ido embora de fato. Ou pior, né? Talvez nunca tenha sido a Julie. A próxima entrada é do dia 22 de maio, por volta das 4 horas da tarde, e a Maria fala que toda vez que ela tem que entrar na casa para pegar alguma coisa, ela se arrepende amargamente. Então ela vai ali, né, com a Renata, pega as últimas coisas, coloca dentro do táxi e uma coisa macabra acontece. Entramos na casa. Quando passamos pela sala, a porta se fechou sozinha. Tudo ficou escuro. Parecia que em 5 segundos o sol havia baixado e virado noite. Ficamos imóveis e atentas ao que poderia ser. De repente, ouvimos um choro de criança bem baixinho. Chegamos perto da escada e vimos uma criança de cabelos compridos e lisos, abaixada com a cabeça entre os joelhos, e tremendo muito. Renata me cutucou para chegarmos perto. Resolvemos investigar. Fomos nos aproximando da criatura que vestia algo como uma camisola branca. Pelo seu tamanho, não parecia ter mais de 6 anos. Perguntei se estava tudo bem, mas nada da criança responder. Renata foi tocar a cabeça da criança e quando ela botou a mão próximo da nuca, a cabeça se mexeu. Os cabelos começaram a cair de lado e foi possível ver a face da criança. E ela estava com a cabeça virada em 180 graus. Estava com os olhos vermelhos e chorando. Aquela cena me deixou apavorada. Demos alguns passos para trás e a criança se levantou. Andava em nossa direção, de costas, mas com a cabeça virada para nós. Impossível um ser humano fazer isso. O seu queixo tocava a etiqueta da camisola. E ela continuou caminhando e começou a falar. Não me deixe aqui, por favor. Conforme ela foi se aproximando, conseguimos reconhecer a criança. Aquela era Sarah, quando tinha apenas seus 6 anos de idade. Reconhecemos rápido porque a gente cresceu juntas. Comecei a tremer de desespero. A criança continuava vindo na minha direção, agora estendendo os braços pálidos e magros, mas com seus polegares apontados para baixo. Eu tenho medo de ficar sozinha. Ela vai voltar logo. Renata resolveu chegar perto para abraçá-la, mas quando estava quase com os braços da criança em seus ombros, a fisionomia da pequena Sarah mudou. Seus dentes ficaram pontiagudos e tentaram morder o braço da Renata. Corri para ajudá-la, dei um chute na boca do pequeno monstro, que caiu e começou a gemer que nem um porco. Ela se debatia e se machucava, deixando marcas de sangue por todo o chão que ficava rolando. Suas pequenas unhas arranhavam o chão de madeira, fazendo um barulho assustador de unhas e madeira rachando. Conseguimos abrir a porta e corremos pro táxi. Estávamos pensando seriamente em deixar as coisas das outras meninas aí e nunca mais voltar. Eu não sei mais o que fazer. Precisamos ajudar nossas amigas a entender o que aconteceu. Eu achei isso aqui sensacional. A Maria simplesmente deu um chute
na boca da assombração, um chute. Inclusive, essas assombrações que estão aparecendo, elas estão me fazendo recordar muito de Evil Dead, sabe? Os zumbis que aparecem ali na franquia dos filmes. Vocês vão ver que vai chegar um determinado ponto da história que realmente lembra muito os zumbis de Evil Dead, sabe? Eu não sei se o autor pegou isso como referência, se ele é fã da franquia, mas enfim. A próxima entrada é do dia 31 de março, por volta das 9 horas da manhã. E a Maria conta que elas resolveram desistir de lutar contra o sobrenatural e elas resolveram ir à polícia para poder notificar sobre o desaparecimento das outras duas meninas. E aí o policial pediu o documento delas e elas deram o passaporte, e ele pediu o passaporte das outras duas meninas. E elas informaram que não conseguiram pegar porque ficou na casa, e sim, elas contaram toda a história para os policiais, tá? E aí então o policial pediu o nome completo das duas meninas e elas deram. E quando ele foi pegar ali no registro de imigrantes, era como se as meninas simplesmente nunca tivessem entrado ali nos Estados Unidos. Um policial foi designado para poder investigar a casa e não tinha nada na casa, tava tudo normal, era como se nada tivesse acontecido. E aí, né, obviamente os policiais não acreditam nem um pouco nessa história, mas eles falam assim, a gente vai investigar. Ando tendo sonhos assustadores nos últimos dias. Está difícil manter a calma nesse momento. Foram diversos sonhos, mas eu vou contar o mais assustador que tive essa semana e o que deve estar por vir. Na noite de terça para quarta, eu sonhei que estávamos nós quatro, eu, Renata, Lívia e Sara, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Era um dia claro e bonito, mas o parque estava deserto, e durante o percurso, Sara se desequilibrou e caiu. Paramos todas para ajudar. Quando fui puxá-la pelo braço, sua fisionomia mudou para aquela criança que vimos na casa há algumas semanas. Saí de perto, mas quando olhei para trás, as outras meninas tinham fisionomias parecidas. Estavam todas com o rosto de quando eram crianças, mas com a face toda machucada. Lembravam muito a menina do filme O Exorcista. Eu tentei correr, mas elas me agarraram e me levaram para o lago. As aves que estavam lá voaram assustadas, enquanto aqueles monstros deformados me carregavam. Eu gritava e tentava me soltar, até que quando chegamos a um ponto onde a água batia na minha cintura, Renata me pegou pelos cabelos e afundou a minha cabeça na água, tentando me afogar. Eu me debatia, me sentia asfixiada. Consegui levantar a cabeça uma ou duas vezes, até que na terceira vi o rosto da Renata no fundo do lago, mas com uma fisionomia calma e serena, de olhos fechados, como se ela já estivesse morta. Nesse momento, acordei desesperada, escorrendo suor e tremendo. Quando acordei, eu saí correndo para ver se a Renata estava bem. Ela estava dormindo, com a mesma fisionomia que eu havia visto na água. Foi aí que algo estranho aconteceu. Renata começou a falar. Gemia e chamava por Meu filho, mas não com a sua voz. Eu tentei acordá-la e ela levantou de repente e me agarrou pelo pescoço, gritando: 4 de julho! 4 de julho! Depois disso, ela acordou. Disse que teve um pesadelo horrível. Disse que teve uma visão da garçonete do restaurante, do fantasma de Julie e da Sara. Disse que a garçonete estava lutando com Julie, que queria me atacar, e Sara correu em minha direção, gritando: sai daqui antes de 4 de julho! 4 de julho! Nos abraçamos e começamos a chorar. Eu não sei o que fazer. A próxima entrada é do dia 15 de junho, por volta das 11 horas da noite. E a Maria conta que depois daquele dia que ela teve aquele pesadelo horrível, cada vez que ela tentava dormir, ela tinha uns pesadelos assim, um pior que o outro, sabe? E ela conta que outro dia ela e a Renata foram tentar dormir porque elas estavam muito cansadas. E aí ela e a Renata acabaram pegando no sono quando algo bizarro aconteceu. Sonhei que estava na casa de Sara e que Livia esmurrava a porta desesperadamente, tentando nos atacar. Quando ela finalmente quebrou a porta, eu acordei. Mas quando acordei, tive a pior sensação da minha vida. Senti que havia alguém deitado ao meu lado. Estava escuro e eu não conseguia ver quem era. Eu pensei que fosse Renata, mas quando toquei no seu braço, senti a pele gelada nos meus dedos. O corpo começou a se mexer lentamente, como se estivesse dormindo. Sentei na cama e tentei sair devagar, para que essa coisa não me notasse. Quando estava quase saindo da cama, senti uma mão gelada pegar no meu calcanhar. Ela me puxava para a cama enquanto eu me debatia para me livrar dela. Gritei por socorro e Renata me ouviu. Ela não teve tempo de gritar. Veio em minha direção e pegou uma caneta e começou a cravar nas costas daquela coisa. Depois da primeira apunhalada, o ser de longos cabelos deixou que víssemos a sua face. Era Lívia.
possuída por algo que eu não consigo descrever, com olhos vermelhos de sangue e a pele pálida e destruída. Mas na segunda punhalada, quem gritou fui eu. Ela avançou na minha perna e começou a morder meu tornozelo. Eu gritava de dor enquanto eu tentava arrancar aquela coisa da minha perna. Parecia um cão faminto abatendo a sua presa. Quando eu consegui sair, eu notei que a minha perna sangrava muito e um pedaço de pele estava na boca daquele ser. Renata desferiu um último golpe que cravou a caneta no pescoço daquilo que era Lívia. Um sangue de cor preta jorrava pelo pescoço, manchando as paredes do quarto. O ser se jogou pela janela. O barulho acordou todos os outros hóspedes e 2 seguranças vieram nos ajudar. Contamos a história, mas eles não acreditaram. Ouvi alguém falando baixinho que a gente estava fazendo alguma coisa pervertida no quarto e que isso era comum entre turistas de Nova Orleans. Resolvemos ignorar. Passei álcool na minha perna e fiz um curativo, mas tenho que esperar amanhecer para ir no médico. Eu não vou mais conseguir dormir no quarto. Renata está limpando o sangue que ficou espalhado pelo quarto para tentar pensarmos em um plano de sobrevivência desses seres demoníacos. Gente, essa parte, eu fui lendo assim, eu fiquei arrepiada de um jeito. Juro, parecia que eu tava dentro da história, sabe? A próxima entrada é do dia 27 de junho, por volta das 6 horas da tarde. A Maria conta que havia acontecido algo muito bizarro e que as mãos dela não paravam de tremer. Ela fala que por volta das 11 horas da noite, ela tava ali, né, mexendo no computador, vendo as últimas entradas que ela havia feito no diário dela. E aí, ela foi no banheiro antes de desligar o computador e ela ouviu um clique. Só que ela pensou que fosse coisa da cabeça dela. A Renata estava assistindo televisão e um pouco mais à noite, elas foram dormir. E aí, a Maria conta que no meio da noite, ela começou a ter aquela sensação bizarra de que tinha alguém ali. O ar de repente ficou gelado, mas ela manteve a calma e manteve os olhos bem abertos. Ali no silêncio, era possível ouvir o rangido da madeira. E o barulho dos passos indicava que havia mais de uma pessoa andando pelo quarto. Levantei rápido e acendi a luz. E elas estavam lá. Sara e Lívia, com suas fisionomias demoníacas, pálidas e com suas bocas ensanguentadas, se assustaram com a luz. Eu tentei correr, mas a minha perna machucada me impediu. Eu fui atingida por um copo lançado por Sara em minha direção e eu desmaiei. Quando acordei, depois de algumas horas, os demônios ainda estavam lá. Elas haviam amarrado Renata na cama, mas ainda não tinham feito nenhum mal para ela. Pelo menos ainda não. Os seres infernais esperaram eu acordar para atacar minha amiga. Sara foi a primeira a atacar os pés de Renata e mordê-los de forma voraz. Renata tentava gritar, mas era impossível com o pano que cobria sua boca. Liv estava parada, olhando e analisando por onde começaria seu ataque. Foi direto em sua barriga. Ela arrancou pedaços de pele com os dentes e mastigava. As duas pareciam cachorros selvagens atacando a presa indefesa. Eu gritava por ajuda, chorava, mas parece que ninguém me ouvia. Algumas vezes elas paravam e olhavam Renata se debater de dor. Elas tinham prazer naquilo, estavam extasiadas. Num golpe derradeiro, as duas saltaram no pescoço de Renata, uma de cada lado. Ela tentava sair, mas era impossível. Aquelas malditas estavam sedentas por sangue e lambiam cada gota que escorria do corpo de Renata, até que seu corpo parou de se mexer. Quando terminaram, elas vieram na minha direção. Fui sufocada pelas mãos de Lívia, toda ensanguentada, e desmaiei de novo. Acordei pela manhã com um susto terrível. Renata estava dentro de um saco transparente, pendurada no teto do quarto. Seus olhos estavam abertos e tive a sensação de ver sua mão se mexer. Eu tentei tocá-la, mas ela já estava fria. Era tarde demais. Ainda pingava no chão. Larguei tudo naquele hotel. Fiquei somente com a roupa do corpo e o computador. Mais tarde, depois de me acalmar e me hospedar em outro hotel, eu resolvi abrir o computador e descobri o que era aquele clique que eu vi antes de dormir. Alguém tirou uma foto no meu computador. E vejam o que apareceu. Agora eu tô sozinha nessa cidade. Eu não sei mais o que fazer. Eu quero voltar pra casa, mas eu acho que eu vou precisar voltar naquele hotel pra pegar o meu passaporte e as minhas coisas. Meu Deus, quando isso vai acabar? O negócio aqui tá ficando pesado e ainda não acabou. A próxima entrada é do dia 3 de julho. E aí a Maria tá com tanto medo, mas tanto medo, que ela tenta ligar, né, pro aeroporto e pedir antecipação do voo dela. Mas ela não consegue. Então, assim, ela decide que até o dia do voo dela chegar, ela vai dormir dentro do aeroporto, porque ela acha que lá é mais seguro. Tadinha. Você vai morrer, Maria. Jovem brasileira tira a própria vida no aeroporto internacional de Nova Orleans.
A jovem brasileira Maria foi encontrada morta ontem no Aeroporto Internacional de Louis Armstrong, no terminal B11. Durante a sua ronda, o segurança do aeroporto, Martin Stalker, encontrou o corpo da jovem pendurado no teto do aeroporto. Foi a cena mais assustadora da minha vida. Eu tentei tirar de lá, mas eu não tive forças, disse o segurança. Seu corpo ainda pingava e em seu pescoço estava amarrado uma camiseta branca. O único detalhe da peça que estava em volta de seu pescoço era uma marca em forma de cruz na área da nuca da camiseta e um pequeno boneco voodoo de palha preso em sua cintura. A polícia trabalha com uma hipótese de que ela tenha tirado a própria vida, já que uma escada foi encontrada próxima ao seu corpo e o pano que envolve o seu pescoço tem marcas semelhantes às encontradas em suas mãos. O que intriga os peritos são as marcas de unha em sua face. Parece que antes de tentar contra si mesma, a jovem tentou se desfigurar utilizando suas próprias unhas. Seu rosto estava todo ensanguentado e os seus olhos acabaram sendo muito machucados no processo. O pescoço e a barriga têm marcas profundas de unha. Os peritos vão avaliar se os pedaços de pele nas unhas da jovem são dessas partes machucadas. Maria estava descalça e apenas com um notebook próximo às suas coisas. Na tela do notebook aparecia um texto que Maria vinha escrevendo durante sua viagem, com passagens fantasiosas de fantasmas e zumbis tirando a vida de suas amigas, o que reforça a tese de que ela estava passando por distúrbios psicológicos. Com as informações coletadas, a polícia acredita que pode ter chegado ao fim da busca pelo psicopata que tirou a vida das 3 brasileiras que passavam uma temporada em Nova Orleans. Sara, Lívia e Renata tiveram suas vidas retiradas com um requinte de crueldade e a suspeita de que Maria tenha feito isso e depois tenha tentado contra si mesma. O que fortalece a hipótese de que Maria tenha feito tudo isso é a frase encontrada marcada com sangue no vidro do terminal. A frase: "Sua vida é sugada pela energia dos fracos e os fracos temem por ela. Não haverá piedade." Foi pintada com seu próprio sangue, com suas próprias mãos, e também foi encontrada na cena do crime das demais jovens. Não existem marcas ou qualquer digital de outra pessoa na cena do crime. Que final pesado, inclusive, tá? Aí, pelo que eu pesquisei também, existe a continuação dessa creepypasta, que se chama Investigando Maria, que é com uma moça chamada Irene, e a Irene decide investigar ali por conta própria o que realmente acontece com as meninas. Se vocês quiserem, num próximo vídeo eu trago, né, Investigando Maria na visão da Irene, e vamos ver, descobrir aí, né, o que ela concluiu com tudo isso. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber o que você achou, né, da creepypasta de hoje. Se você tem alguma teoria, o que você acha que aconteceu? Agora vocês entenderam por que eu falei que esses fantasmas que aparecem lembram muito os zumbis de Evil Dead? Porque realmente lembra muito, principalmente essa parte do... Ai, elas estavam todas desfiguradas e elas me mordiam. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e chegou até aqui, não esquece do like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora ouvir creepypastas. Agora aqui no canal tá disponível o membros, então se você quiser e puder apoiar o canal, eu vou ficar muito feliz, isso vai ajudar e muito o canal, inclusive. Eu também queria avisar que eu já estou no Spotify e eu tô verificando a possibilidade de pelo menos uma vez por mês trazer um conteúdo completamente exclusivo só pro Spotify. Eu deixei o link lá na aba comunidade e eu também vou deixar o link aqui na descrição. Pra quem gosta de maquiagem, eu também quero avisar que eu comecei um canal novo só de maquiagem, né? Me maquiando e conversando com vocês. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e o nosso próximo encontro é semana que vem. Até a próxima, fui!